a execução de mais de 170 condenados na República Democrática do Congo. A decisão do governo da República Democrática do Congo gerou inúmeras discussões nessa semana. Il y avait la housse, l'appel, hein. Toujours la grande route, il faisait ça pour faire sortir la lumière ou la flamme pour effrayer les gens. Il a cassé un véhicule de plaisir des citoyens. On a mis la main sur eux et leur bande. Et les K-43 qui sont là. Essa medida foi anunciada pelo ministro da Justiça, Constante Mutamba, que envolve a transferência de prisioneiros da capital Kinshasa para uma prisão de alta segurança em Agenga, onde se teme que as execuções em massa possam ocorrer. Primeiro, vamos entender o contexto dessa decisão que mexeu tanto com a comunidade internacional. Mais de 170 pessoas estão atualmente no corredor da morte, na República do Congo. Isso mesmo, mais de 170 pessoas. E agora, o governo decidiu que essas sentenças de morte vão ser cumpridas. A situação tem gerado muita polêmica, principalmente porque a República do Congo até então estava com uma espécie de prorrogação de execuções desde 2003. Isso significa que, embora a pena de ainda fosse permitida por lei, o governo não estava executando ninguém. Mas o que mudou? Porque agora, em 2025, a República Democrática do Congo resolve dar esse passo tão drástico. Bem, a principal explicação que circula por aí é que o governo de Félix, presidente do Congo, quer combater a violência em um contexto de extrema insegurança e instabilidade no país, especialmente devido aos conflitos envolvendo grupos armados como milícias que operam no leste do país. A situação do Congo é muito complexa. Há décadas o país enfrenta uma guerra civil praticamente incessante, com vários grupos armados disputando territórios ricos em minerais preciosos. Para ter uma ideia, mais de 5 milhões de pessoas morreram por causa desse conflito, e milhões mais foram forçados a deixar suas casas. A violência é algo muito mais presente no cotidiano do país, com ataques e sequestros se tornaram comum, especialmente nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul. Então, a política de tolerância zero do governo tem como objetivo, em parte, conter essa violência e dar uma resposta mais firme à criminalidade. No entanto, muitos defendem que a pena de não é a melhor maneira de lidar com o problema. Eles acreditam que isso apenas perpetua a violência e que a verdadeira solução seria investir em educação, no fortalecimento das instituições de segurança e justiça, e em medidas de pacificação. A questão é que muitos no governo veem a execução como uma forma de dar uma resposta mais imediata e forte contra o que chamam de terroristas e criminosos. A prorrogação e a decisão de revogá-la. Como mencionei antes, a República Democrática do Congo estava em uma moratória, que é uma espécie de prorrogação de execuções desde 2003. Isso significa que, embora a pena de estivesse na legislação, ninguém estava sendo executado. Essa decisão de suspender as execuções foi comemorada por muitas organizações internacionais, como a ONU e a Anistia Internacional e outros defensores dos direitos humanos. Para eles, a moratória é um passo positivo na direção da proteção dos direitos humanos, já que a pena de é vista por muitos como uma forma cruel e desumana de punição. Porém, no final de 2024, o governo anunciou que estava reconsiderando essa postura, em um contexto de crescente violência, especialmente em algumas regiões do país onde os conflitos armados estavam mais intensos. O governo então decidiu tomar a decisão para retomar as execuções. E para muitos, essa foi uma decisão extremamente polêmica. Há lados que argumentam que a execução pode trazer uma sensação de justiça para aqueles que são as vítimas da violência, mas há também outro lado que acredita que esse tipo de punição não resolve a raiz dos problemas sociais e políticos. O governo justificou que essa medida é necessária para restaurar a ordem e dar uma melhor resposta mais rigorosa nos crimes, especialmente em um momento em que o país está lidando com insurgentes armados que fazem vítimas entre civis e militares.
Por outro lado, grupos de direitos humanos dizem que essas execuções violam os direitos humanos e que essa estratégia pode acabar gerando ainda mais conflito ao invés de resolvê-los. A grande questão, e um dos pontos centrais dessa discussão, é se a pena de realmente serve para diminuir a criminalidade, ou ela acaba se tornando um instrumento de repressão sem efetividade. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa decisão? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!